Glória a Deus, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Deus Fala ao Coração. E, como sempre falamos, você já sabe muito bem disto, para nós é uma alegria muito grande tê-los conosco, amém? Participando da nossa programação, a Rede Brasil de Comunicação, tanto na Rede Brasil TV, você que está acompanhando pela Rede Brasil Rádio e você que acompanha também pelas mídias sociais da igreja, pelo Rede Brasil Oficial e EADPE Oficial, né? E assim essa programação tem alcançado milhares, né, de pessoas, não somente aqui no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil e também em muitos outros países. A Rede Brasil está lá, o Deus Fala ao Coração também está presente, né? Glória a Deus por isso, abençoando a sua vida, trazendo sempre uma mensagem de Deus para a tua edificação, para o teu crescimento espiritual, para consolo, para conforto da tua alma, e para a edificação e fortalecimento da sua fé. Amém? De domingo a domingo, o Deus Fala ao Coração está aqui sendo um instrumento de bênçãos. Cada obreiro que aqui passa tem sido um canal de bênção nas mãos de Deus para a sua vida. E isto nos alegra. Nós encontramos muitas pessoas, muitos irmãos da nossa igreja, pessoas de outras denominações, pessoas que ainda não são evangélicas, mas que quando encontra conosco na rua, na igreja, em algum local, diz que está acompanhando a programação e que tem recebido a palavra de Deus e que tem sido abençoado através da mensagem da palavra do Senhor. Amém? Então vamos juntos a mais um programa. E você sabe que aqui temos louvores, daqui a pouquinho estaremos adorando ao Senhor Jesus Cristo. Você sabe que aqui tem testemunho, onde a tua fé vai ser impactada, né, com a demonstração das obras que Deus realiza ainda hoje, neste tempo. O Deus que operou no passado é o Deus que ainda hoje opera, porque Ele não muda. Deus é imutável. O Deus que fez milagres continua fazendo e continuará também, porque de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Amém? E também, logicamente, a exposição da palavra de Deus. Quero aproveitar a oportunidade e já enviar a nossa palavra de saudação ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a quem também somos gratos, pela oportunidade que o nosso pastor tem nos dado para estar cooperando com ele na obra de Deus. Também a sua querida esposa, nossa amada irmã Judite Alves, toda a sua família, ao pastor Samuel de Oliveira, vice-presidente da igreja, também da convenção, e a nossa irmã Saronita Oliveira. Deus abençoe grandemente este casal que tem sido de bênção para a igreja e também para as nossas vidas, amém? A todos os nossos diretores da igreja e da nossa convenção e ao santo ministério, Deus abençoe a cada obreiro, cada ministro, cada pastor, cada gestor de igreja filial, pastores setoriais, coordenadores e vice-coordenadores de área. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Cada presbítero, cada diácono, cada auxiliar que tem cooperado com o nosso pastor na obra de Deus. Amém? Quero enviar também uma saudação à minha querida esposa, Irmã Bárbara Tavares, ao nosso filho Nildinho. Eita lá, olha aí. Esse Eduardo tá com a bala na agulha, né? Amém? Deus abençoe, irmã Bárbara, Nildinho, esta família abençoada que Deus tem me presenteado. Amém? A toda a minha família e aos nossos irmãos ali da área de número 2. E que Deus abençoe a toda a área, né? A congregação Polo, denominada Fundão, e as demais congregações ali da área. A todos os obreiros, todo o povo de Deus, um forte abraço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não esquecendo também, né, de mandar aquela saudação
a toda a área 65, ao pastor Moisés Bezerra, que é o coordenador da área 65, a irmã Ezi, sua esposa, e a todo o povo de Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós vamos agora fazer a leitura de um texto na palavra de Deus e eu quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia para ler comigo, né? Vamos ler juntos a palavra de Deus. Você que está na sua casa, pegue sua Bíblia. Você está no trabalho e é um ambiente propício, né? Que lhe permite, às vezes é um trabalho que a pessoa está em atividade, está ouvindo, mas está trabalhando. Mas se você está parado, né? Está parada, pegue sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Na carta escrita por Tiago, Epístola Universal escrita por Tiago, apóstolo Tiago, capítulo de número 5, vamos ler a partir do 13º versículo até o 15º, amém? Tiago, capítulo 5, assim nos diz a palavra de Deus. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, façamos agora uma oração de gratidão a Deus pela leitura da sua palavra e também estaremos orando já, apresentando o nosso pastor, a sua família, o ministério da igreja e também apresentar o projeto, o trabalho do Pernambuco para Cristo, onde milhares de vidas estão sendo transformadas mediante o poder da palavra de Deus. Muitas vidas têm sido impactadas, alcançadas, transformadas, libertas, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, muitos irmãos têm também sido despertados para a obra evangelística, muita gente que tinha dificuldade, tinha aquela situação que não podia sair para evangelizar, mas com esse trabalho muita gente recobrou o ânimo, muita gente foi reanimado, e agora está pelas ruas, entregando literatura, com a camisa do Pernambuco para Cristo, está ganhando almas para Jesus, indo para a mini vigília, para a consagração, orar. Então, uma bênção, Glória a Deus por isso. E vamos orar para que esta obra continue crescendo e avançando e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. Amém? Vamos orar em nome do Senhor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua presença, meu Senhor, para Te adorar e Te agradecer por mais um programa, Deus Fala ao Coração, onde nós aqui estamos, Senhor, para compartilhar a Tua palavra, as bênçãos e maravilhas que o Senhor tem realizado. Querido Pai, rogamos a Ti pela vida do nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Continua abençoando o Teu filho, dando saúde, dando livramento, protegendo de todo mal e confirmando, Senhor, cada dia mais e mais. Ao longo dos 27 anos, o Senhor tem dado provas mais do que suficientes da Tua presença na vida do Teu servo e do Teu chamado sobre a sua vida para estar à frente desta igreja, apacentando o Teu rebanho. Continua, Senhor, ajudando o Teu filho, ajudando a sua esposa, irmã Judite, a sua família, Pai, que a Tua poderosa mão continue estendida para abençoar. Ao pastor Samuel, vice-presidente da igreja e da convenção, a irmã Saronita, continua abençoando grandemente este casal e toda a sua família, bem como os demais diretores da igreja, da convenção,
com suas respectivas esposas e familiares, a todo o ministério da tua casa. Abençoa, Pai. Deus, estenda as tuas mãos sobre esta igreja, sobre o Pernambuco para Cristo, Senhor. Continua despertando o teu povo, continua chamando, animando, renovando a alegria no coração de cada crente para estar pelas ruas proclamando a tua palavra, sendo canal de bênção, sendo instrumento em tuas mãos para a salvação de vidas, para resgate de almas que estão aprisionadas. Pai Santo, nesta noite, Senhor, te peço a tua bênção, fica conosco, fala a cada coração, Senhor, pela tua palavra, pelos louvores, pelo testemunho. Pai Santo e poderoso, nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Bem maiores que os meus. Aleluia. A palavra diz que os seus caminhos são maiores. Os caminhos de Deus são maiores, são melhores, bem maiores, né? Ele disse ao profeta Isaías que os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, vamos agora meditar na palavra de Deus. Deus certamente tem uma palavra para o meu e para o seu coração nesta noite. Meus amados, nós lemos um texto, aqueles que acompanham, sempre o programa Deus Fala ao Coração, perceberam, acredito, que na semana passada, no último sábado, nós falamos sobre esse texto aqui, que acabamos de ler. Sobre a oração, os tipos de oração mencionados pelo apóstolo Tiago. Lembrando que o apóstolo Tiago, ele não é o Tiago que era irmão de João, não foi este Tiago. Este Tiago aqui era o irmão do Senhor Jesus Cristo. Ele, após a morte e a ressurreição de Cristo, Tiago já estava convertido, já tinha se convencido de que Jesus era o Cristo, o Messias enviado por Deus. E Tiago se tornou, conforme diz o apóstolo Paulo, uma das colunas da igreja, um dos principais líderes da igreja primitiva. E ele escreve esta carta trazendo vários ensinamentos, várias recomendações e exortações aos leitores. Ela é conhecida como uma epístola universal porque ela não foi enviada para um grupo específico, ou para uma localidade específica, mas como está escrito aqui no versículo 1 do capítulo 1, ele diz que enviou as 12 tribos que andam dispersas. Então esta carta, ela circulou por vários lugares, várias pessoas puderam ler e vários grupos, várias igrejas, e foram exortadas e edificadas através do conteúdo maravilhoso desta carta. E aqui, nos versículos que nós lemos, do capítulo 5, versículo o 13º até o 15º, porém, eu quero encaixar também aqui o versículo 16, que também ele continua nessa temática, onde Tiago vai falar sobre os tipos de oração. Sabemos que oração é a comunicação que o homem tem para se comunicar com Deus, é o meio que o homem tem para se comunicar com Deus. Deus fala conosco, conforme diz a Bíblia,
de várias formas e de várias maneiras. Entretanto, nós temos apenas uma forma de falar com Deus, que é através da oração. Porém, a oração ela tem diversas formas, né? Você faz uma oração de intercessão, uma súplica, um clamor, uma oração de quebrantamento. Então tem várias formas. E Tiago pontua isto aqui, nesses versículos. Na semana passada, falei sobre a oração no momento da aflição, do aflito, quando Tiago diz aqui, está alguém entre vós aflito? Aí ele diz, ore. É a oração da pessoa quando ela está em aflição. Depois, Tiago, ele fala que se alguém está contente, este alguém deve o quê? Cantar louvores a Deus, né? A expressão aqui, louvores, é cantar salmos, é cantar louvores a Deus, música de exaltação, de adoração e de glorificação ao nome do Senhor. E Tiago, quando ele mostra isto aqui, perceba que logo após ele fala, está aflito, ore, aí ele já diz, está contente, cante louvores. Porque quando nós estamos aflitos e oramos, Deus responde a nossa oração. E quando Deus traz a resposta para esta oração, justamente acontece isso. Nós nos alegramos, ficamos contentes. E com esta alegria, com esse contentamento, aí Tiago diz, agora você vai louvar, você vai adorar, você vai exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Porém, nós também podemos encontrar aqui nesse texto, no versículo de número 14, quando Tiago, ele diz assim, está alguém entre vós doente? Ele diz assim, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Aqui está o segundo ponto, a segunda forma, ou o segundo grupo que deve orar, né? Que é o grupo dos enfermos, aqueles que estão doentes. E aqui Tiago apresenta uma forma de oração, que é uma oração que podemos denominá-la como oração pastoral por cura divina. É bem verdade que o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho escrito por Marcos, abra sua Bíblia, Evangelho escrito por Marcos, no capítulo de número 16, o Senhor, ele fala aqui no versículo de número 17, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aí o Senhor Jesus diz, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Observe que o Senhor está dando aqui uma orientação ao grupo apostólico, aos 11 apóstolos, aos 11 discípulos, quando ele diz aqui para eles, ide por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Aqui está sendo uma ordenança de Cristo para a igreja, para todos os crentes salvos em Cristo Jesus. Todos nós fomos designados por Cristo para pregar o evangelho, para anunciar a sua palavra. E dentro desta comissão,
né, esse comissionamento de Cristo à igreja, se encontram uma autoridade, posso assim dizer, que Cristo delegou para a igreja, que é, em seu nome, sob a autoridade do nome de Jesus, nós temos esta ousadia e esta autoridade para quê? Para expulsar demônios, para falar em novas línguas. Ele fala aqui, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. É importante abrir aqui um parêntese e lembrar do que Cristo, ele confronta o inimigo de nossas almas, quando o inimigo disse, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem. Mas Jesus responde, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E é importante, quando se lê esse texto aqui de Marcos, se lembrar dessa exortação. Eu sei que em um determinado alimento, que em um determinado líquido tem veneno, tem alguma coisa mortífera, tem ali em algum local uma serpente venenosa, e diz, eu vou pegar a serpente porque Jesus disse que eu iria pegar. Eu vou comer este alimento porque Jesus disse que se eu comer não vai me fazer dano algum. Isso aí é tentar o Senhor teu Deus, tá certo? Não faça isso. Agora, você não sabe o que tem ali dentro, você ora agradecendo a Deus e come. Você não sabe o que colocaram, nada. E aí Deus vai dar o livramento, né? É a palavra de Deus que está nos mostrando. E aqui, dentro desta grande comissão, o Senhor Jesus diz, imporão as mãos sobre os enfermos. A oração com a imposição de mãos é algo que foi delegado à igreja, dentro da grande comissão, para todos os crentes. Todo crente pode orar pela saúde de outro, para Jesus curar, para Jesus repreender a enfermidade, pode impor a sua mão, né, sobre alguém e orar pela autoridade do nome de Jesus. Porém, aqui em Tiago faz uma observação importante. Ele diz aqui que a oração com a unção com azeite, ela está restrita aos presbíteros da igreja, né? Ao presbitério da igreja, que inclui presbíteros, como o nosso pastor sempre nos ensina, inclui presbíteros e ministros, né, na obra do Senhor. Então, somente a estes, a Bíblia delega a autoridade de ungir com óleo, com azeite, em nome do Senhor Jesus Cristo, para orar pelos enfermos, para apresentar os enfermos em oração. E Tiago diz aqui, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. O que a Bíblia mostra é uma demonstração de fé, porque logo a seguir, Tiago fala, a oração da fé salvará o doente. Esta oração pelos enfermos, ela é feita motivada pela fé. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé de que Cristo Jesus tem poder para curar as enfermidades. E quando nós temos esta fé, nós somos levados a crer que Deus, Ele vai se utilizar, vai usar como um instrumento o seu servo, o presbítero da igreja, o ministro da obra de Deus, para ungir o enfermo, impor as mãos sobre ele e orar por ele. E esta fé, diz a Bíblia, a oração da fé
salvará o doente e o Senhor o levantará. Glória a Deus. Perceba o passo a passo. A pessoa está enferma e aí ela crê, ela tem fé e diz a alguém: chame o presbítero da igreja, chame o evangelista, chame o pastor para vir me ungir. E aí aquele obreiro, ele é chamado e ele vai até o encontro da pessoa e aquela pessoa vai dizer: presbítero, pastor, evangelista, eu quero ser ungido, eu quero ser ungida e que o Senhor ore por mim para Jesus me curar. E quando isso é feito por fé, Jesus faz. A Bíblia mostra que o Senhor o levantará. Eu me lembro, eu cooperava como um presbítero assistindo a congregação em Rio Doce, Coab. E cooperava também dirigindo a escola bíblica dominical da mesma congregação. E um certo domingo, uma irmã, quando terminou a escola, que foi feita a oração final, uma irmã foi até o púlpito, onde eu estava falando com alguns irmãos, com alguns obreiros, e ela me chamou com a sua filhinha. Ela tinha, eu acredito que uns 9, 8 para 10 anos nessa faixa, e disse: presbítero, a minha filha, ela está enferma, com uma inflamação muito forte na garganta, se não me falha a memória, que ela não estava conseguindo falar direito e estava muito grave. E a irmã disse: mas ela disse para mim que queria vir ser ungida e que o Senhor ungisse ela com óleo, com azeite e orasse por ela. Veja que foi a criança que teve a iniciativa. E eu olhei para a irmã, olhei para a criança e disse: ela pediu, irmã? Ela fez: foi, presbítero. Ela pediu para ser ungida e ela pediu para que o Senhor orasse por ela. Ela estava com muita dificuldade para falar, com aquela inflamação, estava queimando a garganta daquela criança. E eu chamei os obreiros que estavam perto, peguei o azeite, peguei o óleo e ungi aquela criança. E nós, eu juntamente com os obreiros, a mãe da criança, oramos por ela. E eu percebi que quando terminamos de orar, ela estava chorando, a lágrima estava descendo pelos olhos daquela criança. E eu fiquei muito impactado com a fé daquela criança naquele momento. E a irmã foi embora para casa com ela. E quando foi no culto da noite, aleluia, glória a Deus, ela me procurou e disse a mim que quando chegaram em casa, a menina já estava curada, glória a Deus, ela já estava boa daquela enfermidade, a inflamação já tinha sido repreendida. E eu disse a ela: irmã, a fé que ela demonstrou ter, de que ela mesma, uma criança, tem a iniciativa de pedir a unção, e ela orou com muita fé, que após a oração ela estava chorando, ela estava dizendo a Jesus que cria que ele era poderoso, e não teve outra. Jesus curou aquela criança no mesmo instante. Aquela enfermidade foi repreendida. Observe que quando as pessoas chegavam perto de Jesus para pedir a ele uma cura, seja o cego, seja a mulher do fluxo de sangue, seja o centurião de Cafarnaum, entre outros exemplos que encontramos na Bíblia, perceba que Jesus sempre dizia: vai, a tua fé te salvou. Como creste, seja feito para contigo conforme tu desejas. Então, irmãos, a fé, a oração feita pela fé. O próprio Tiago fala aqui nessa epístola que nós não podemos duvidar. Não se pode orar com dúvida no coração.
Não se pode orar com talvez. Será que Deus pode curar? Às vezes nós estamos orando por algo, pedindo algo a Deus, mas em nosso interior existe a dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que Deus quer realizar? É bem verdade que todas as nossas orações, elas são submetidas à vontade soberana de Deus. E o apóstolo diz aqui que se nós, o apóstolo João, oramos segundo a sua vontade, ele nos ouve. E isto também exige de nós fé para crer que ele ouve a nossa oração, que ele ouve a nossa petição. Então perceba, e eu quero me dirigir a você que está enfermo nesta noite. Eu quero me dirigir a você que está padecendo por conta de uma enfermidade. Deixa a palavra de Deus penetrar em teu coração, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Creia que Jesus pode te curar. Há um hino na harpa cristã que diz que se você pode crer que Cristo Jesus vai curar você, você pode crer, você pode acreditar, porque a palavra de Deus diz aqui, se está enfermo, chame os presbíteros da igreja. Existem centenas, milhares de testemunhos de pessoas que creram nesta palavra e chamaram os obreiros. Perceba que isso aqui não se trata, como as pessoas fazem por aí afora, de um oferecimento. Vai estar o obreiro oferecendo, quem quer unção, que se você quer ser ungido, venha, que fulano vai lhe ungir, cicrano, você aí que está na sua casa, pegue um óleo, coloque na sua mão e unja, porque todos somos sacerdotes real. Não, isso não é bíblico. Isso não está na palavra de Deus. O modelo é este aqui que Tiago apresenta. Se você está enfermo, chame os presbíteros da igreja. São eles que receberam a delegação, a autoridade do Senhor para ministrar a unção. A oração com imposição de mãos foi delegada a todos os crentes. Está lá em Marcos 16 e 18. Entretanto, a oração com a unção com azeite foi delegada única e exclusivamente aos presbíteros da igreja, aos ministros da casa do Senhor. Somente estes têm autoridade dada pelo Senhor para ungir com azeite, para ungir com óleo e orar pelos enfermos sob esta unção, como diz aqui, e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. A unção, ela é feita em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, pessoas creem assim, eu vou chamar, às vezes tem um obreiro, um presbítero, lá na congregação, próximo ali onde a pessoa reside, mas aí ela diz, eu não vou chamar o presbítero fulano, o obreiro fulano, o ministro fulano de tal, vou esperar que venha outro. Aí às vezes quando chega um que prega bem, que é mais jovem e que não sei o quê, que acontece aquele mover na igreja, aí naquela hora a pessoa diz, eu vou pedir para ele me ungir agora, como se a unção, o poder de curar estivesse na vida do obreiro. Não, observe que a Bíblia diz aqui que ele vai ungir e vai orar em nome do Senhor. E veja o que diz o versículo seguinte, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Jesus delegou a autoridade
aos presbíteros, mas quem faz o milagre é Jesus. Quem vai te curar é Jesus. Então você é um presbítero da igreja, mas é o irmão que eu já conheço há muitos anos. Lembra-se lá o que Jesus disse, né? Que o profeta não tem honra na sua própria terra, mas chame ele. Mas ele está cansado, chame ele. Mas ele está enfermo. Como é que um enfermo vai orar por outro enfermo para ele ser curado? Isso é mistério de Deus. Deus cura, Deus restaura. Ele está doente, ele ora por um doente e Jesus cura o doente e ele continua às vezes enfermo e Jesus às vezes cura os dois. Cura quem orou e cura quem recebe oração, porque quem cura é Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos orar, nós vamos interceder, mas Jesus é quem vai fazer a obra na sua vida. E eu quero crer que nesta noite, nesta oportunidade, esta palavra está despertando a fé no teu coração, para você pedir: chame o presbítero da minha congregação, chame o presbítero lá da minha igreja, o obreiro ministro, chame ele para vir aqui na minha casa, para vir aqui no hospital, me ungir com azeite, e eu quero receber a oração para a glória de Deus. E eu creio que Jesus vai fazer milagres na sua vida. Tome posse desta palavra, porque Jesus, Ele quer, Ele tem interesse em fazer milagres, em curar enfermidades. Vamos fazer uma oração agora? Você não pode ser ungido porque estamos à distância, mas a oração, diz a palavra de Deus, da fé salvará o doente. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, o teu santo Filho, eu quero interceder agora por essas vidas, Pai, que estão acometidas por enfermidades. Pessoas que estão em seus lares, pessoas que estão em hospitais, pessoas que estão acamadas, enfermidadas, impossibilitadas, Senhor, de se locomover por conta da enfermidade. E após ministrar esta palavra, Senhor, eu quero interceder por essas vidas, porque eu creio, Jesus, eu creio que o Senhor tem poder para curar. Visita agora, Pai, em nome de Jesus. Visita agora essas vidas, Senhor. Estende a tua mão agora, Pai, e repreenda toda enfermidade, repreenda todo mal. Repreenda agora, Senhor, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Eu não sei qual a causa, qual a origem desta enfermidade, Senhor. A tua palavra nos mostra que existem enfermidades que são consequências do estilo de vida que a pessoa teve ao longo dos anos. Existem enfermidades que são crônicas. Existem enfermidades herdadas de seus pais. Existem enfermidades, Senhor, que são consequências de acidentes, de incidentes que a pessoa sofreu em algum momento da sua vida. E existem enfermidades que são causas espirituais, causas emocionais, causadas por espíritos malignos também. Mas nesta oportunidade, Senhor, pelo poder, pela autoridade do nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, eu quero te pedir, Senhor, que toda enfermidade seja repreendida agora, seja repreendida agora, seja repreendida agora, pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Que o enfermo seja curado, que a saúde seja restaurada,
aquele que está desenganado pela medicina, Senhor, que já recebeu o diagnóstico de morte, chega com vida agora, Senhor, restaura, repreende, ó Deus, neutraliza a força do mal da enfermidade agora, o tumor seja repreendido, que ele possa desaparecer agora, aleluia, pelo poder do teu nome, Jesus. Entra agora neste órgão que está debilitado por causa da enfermidade, revigora, eita glória, restaure agora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Oh, glória a Deus, oh, aleluia, creia que Jesus pode te curar. Queridos, vamos adorar a Deus nesta noite. Está conosco o convidado desta noite, o irmão Guilherme Oliveira, ali da área 47. Vamos louvar a Deus, irmão Guilherme, em nome de Jesus. Em meio à dor, quando a força se esgotar, só em Ti, Senhor, eu confiarei. E quando o mal vier tentar me assolar, Tua presença, Senhor, me confortará. Somente Tua graça pra me sustentar. É somente Tua graça que nos faz viver. Somente Tua graça pra me renovar. É somente Tua graça que nos conduzirá até o fim. Nos momentos de angústia, clame ao Senhor, Ele tem a plena paz pro teu coração. E se a escuridão nos sobrevier, na Sua forte luz devemos confiar. Somente Tua graça pra me sustentar. É somente Tua graça que nos faz viver. Somente Tua graça pra me renovar. É somente Tua graça que nos conduzirá até o fim. Aleluia, glória a Deus. É somente a graça do Senhor, aleluia, que vai nos conduzir. Graça, graça, é somente a graça de Deus. Somente Tua graça pra me sustentar. É somente Tua graça que nos faz viver. Somente Tua graça pra me renovar. É somente Tua graça que nos conduzirá até o fim.
até o fim. Amém, glória a Deus, estamos de volta para a continuação, né, do nosso programa. Que maravilha, glória a Deus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso e está presente conosco, está aí contigo também, para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, falamos sobre cura, falamos sobre o poder de Jesus para curar e eu creio que muitas pessoas tiveram a sua fé fortalecida pela palavra de Deus, mas agora, vamos ter um quadro, que é o quadro Deus de Milagres, e com certeza você vai receber mais um impacto aí na tua fé para a glória de Deus, amém? Vamos lá ao nosso quadro Deus de Milagres. A paz do Senhor, eu estou aqui para relatar um testemunho importante que nós passamos, aconteceu conosco. Nós estávamos num simpósio na área 37, simpósio para os jovens, naquele recuo, que os jovens fazem, aquele momento que a igreja reúne os jovens na igreja para dar estudos da Bíblia, estudos que enriquecem a mocidade, que enriquecem os jovens, para que eles possam ficar fortalecidos naquele período de carnaval e não ser tentados pelo mundo. Então, nós ali colocamos o propósito de orarmos por Raquel Brandão, minha filha caçula. Ela ainda não tinha o batismo no Espírito Santo, ela buscava com intensidade. E naquele período de simpósio, eu coloquei um propósito assim, bem, bem íntimo com Deus. Eu disse, olha, Senhor, no último dia do simpósio, na quarta-feira, até então ela tinha ido lá para frente para ser batizada e não tinha alcançado o objetivo. E na quarta-feira, que era o último dia do batismo, eu disse, olha, Senhor, hoje eu só vou me alimentar depois que o Senhor batizar Raquel com o Espírito Santo. E ali eu coloquei aquele propósito com muita fé, com muita perseverança. E o jejum que eu faço é jejum total, nem água. E ali ninguém sabia desse propósito meu. E ali passou a manhã, eu não estava pensando em comida, chegou a tarde, quando chegou a noite, no horário do culto, o pregador, na ocasião, ele pregando, ele apontou assim na minha direção e disse assim, está determinado. E ali eu segurei a palavra que foi, que eu senti que era para mim, que ela estava confirmando o meu propósito naquele dia. E aconteceu o culto, as ministrações, a pregação. Quando foi na hora do batismo no Espírito Santo, eu senti vontade lá para frente orar por Raquel, porque ela estava lá na frente. Mas aí o Senhor disse, não vá. E aí eu fiquei no meu canto, onde eu estava no banco. Segundo momento, o Senhor, eu senti vontade de novo de ir lá para frente, a pessoa, Marinalva. E o Senhor disse, não vá. E aí o pregador apontou novamente para mim pela segunda vez e falou assim, já está determinado. Tomei aquela palavra com muita graça e aconteceu as orações. Terminou o culto, a quarta-feira, último dia de simpósio, Raquel não foi batizada. E Raquel volta para o lugar dela, assim um pouco triste, assim como se a gente tivesse perdido as oportunidades que haviam surgido. E ali fomos para casa e quando chegou em casa, Jesus, eu não comi ainda até agora, já eram 10 horas da noite. E aí ela estava toda assim, triste pelos cantos. E a minha filha mais velha disse assim, vou dar um apoio à minha irmã, ela está triste porque não foi batizada no Espírito Santo. E ali eu disse, Jesus, e agora? Eu falei com o Senhor que eu disse que eu só ia me alimentar depois que o Senhor batizasse Raquel com o Espírito Santo. E já passou o culto, terminou o culto, estamos em casa e não aconteceu ainda. E ali eu olhei para ela e disse, filha, vem cá, se ajoelha aqui, perto do sofá, que a gente vai orar por você. E ela se ajoelhou, e a irmã dela, minha filha mais velha, a Rebeca, também se ajoelhou perto dela, e nós começamos a orar. Meu marido também se aproximou, também participou daquele momento de oração. E quando deu
perto da meia-noite, parece até a passagem de Paulo e Silas, né? Perto da meia-noite. Perto da meia-noite. Eita, Jesus. O Senhor é lindo, fiel. O Senhor ali desceu sobre Raquel. E ali o Senhor batizou ela do Espírito Santo. Aleluias. E o ambiente foi tomado pela presença do Senhor. Todos nós fomos envolvidos naquele clima de presença, da presença do Senhor. E Raquel ali não só falou em mistério, Raquel adorou em mistério, Raquel se derramou na presença do Senhor. O nome do Senhor foi glorificado, porque o Senhor disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluias. E ali o Senhor cumpriu a sua palavra que está em Joel. E eu louvo a Deus por tudo que aconteceu. E eu digo a você, desafio você a colocar propósito diante de Deus. Batismo no Espírito Santo é promessa. É a promessa da efusão do Espírito Santo. É para você que está me vendo e ouvindo nessa hora. Creia, busque e acredite que vai chegar para você também. Deus abençoe. Muito bem, glória a Jesus. Está vendo aí? Você está entendendo que Deus está tratando de uma forma muito especial conosco nesta noite. É um milagre que Deus fez, né? O que Deus realizou é porque Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas. Não perca a sua fé. Olha aí, ó. Olha aí. Não se revela. Mas para quem ela se revela? Até que momento? Olha aí. Aleluia. Então, creia. Não tenha medo. O Deus de milagres está contigo. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, em continuação, vamos agora ouvir 2 hinos, né? 2 belos hinos de louvores, de adoração ao Senhor Jesus Cristo, pelo nosso irmão Guilherme Oliveira. Aleluia, glória a Deus. Quem conhecerá a mente do Senhor? Quem conseguirá lhe dar conselhos? Quem poderá lhe ensinar como as coisas devem acontecer? Ele manda chuva sobre a terra, Ele brilha mais que a luz do sol. A terra estremece quando Ele fala. Infinito é o seu grande poder. É Deus o autor de tudo, o controle está em suas mãos. Ninguém consegue dele escapar, outro igual a ele não existirá. Seu trono está acima das nuvens, o seu poder jamais tem fim. Exultem o seu santo nome, reconheçam todos que Ele é Senhor. Quem conhecerá a mente do Senhor? Quem conseguirá lhe dar conselhos? Quem poderá lhe ensinar como as coisas devem acontecer? Ele manda chuva sobre a terra, Ele brilha mais que a luz do sol. A terra estremece quando Ele fala. Infinito é o seu grande poder. É Deus o autor de tudo, o controle está em suas mãos. Ninguém consegue dele escapar, outro igual a ele não existirá. Seu trono está acima das nuvens, o seu poder jamais tem fim. Exultem o seu santo nome, reconheçam todos
que Ele é Senhor. É Deus o autor de tudo, o controle está em suas mãos, ninguém consegue dele escapar. Outro igual a ele não existirá. Seu trono está acima das nuvens, o seu poder jamais tem fim. Exultem o seu santo nome, reconheçam todos que ele é Senhor. Aleluia, glória a Deus. Elevo os meus olhos para os montes, então me pergunto, de onde virá meu socorro? Perigos iminentes há por toda parte, então por onde me vem meu socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, o Criador de céus e terra. Nele posso plenamente confiar, pois eu sei que jamais irá falhar. Nos seus braços estarei seguro, por isso bem tranquilo eu descansarei. O meu socorro vem do meu Senhor, o Criador de céus e terra. Nele posso plenamente confiar, pois eu sei que jamais irá falhar. Nos seus braços estarei seguro, por isso bem tranquilo eu descansarei. Aleluia, glória a Deus. Descansa, aleluia. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia. Oh, glória! Quem me guarda não dorme nem cochila, está sempre alerta pra me proteger. Nada temerei, pois Ele está comigo. Ele é poderoso e vai me defender. O meu socorro vem do meu Senhor, o Criador de céus e terra. Nele posso plenamente confiar, pois eu sei que jamais irá falhar. Nos seus braços estarei seguro, por isso bem tranquilo eu descansarei. Por isso bem tranquilo eu descansarei. Por isso bem tranquilo eu
Glória a Deus. Queridos irmãos, que bênção, né? Muito bom. Louvores muito belos, né? Que Deus tem dado ao seu servo, né? Ao irmão Guilherme. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, nós vamos agora ao momento de interação com os nossos queridos irmãos que enviaram para nós o seu áudio, né? Através do nosso WhatsApp, pelo 81992266009. Olha aí o WhatsApp aí. Muito bem. Você pode mandar seu áudio, né? Mande sua mensagem e para nós é uma alegria, né? A sua participação, a sua interação enriquece muito, né? O programa aqui, então é de bênção. Amém? Mande seu áudio aí para o 81992266009 e também você pode, além de pedir oração, você pode também contar um testemunho, né? Qualquer dia a gente vai ouvir aqui um áudio, né? Contando um testemunho, um agradecimento por algo recebido, né? Em qualquer um dos dias aqui do programa Deus Fala ao Coração. Precisa ser hoje, né? Não, você recebe o irmão da quarta, o programa da quinta, da sexta, que orou por algum propósito e você recebeu uma vitória. Mande o seu áudio, diga, através do programa, eu recebi uma bênção, uma cura, uma porta de emprego, enfim, qualquer testemunho que você tiver, também mande para a gente aqui, que vai ser uma alegria para a gente poder compartilhar com todos os telespectadores e ouvintes do programa, amém? Vamos agora ouvir os nossos irmãos. Vamos ao primeiro áudio desta noite. Papai do Senhor, meu irmão. Amém. Sou Rosineide, aqui de Engenho de Jabotão. Muito bem. Eu peço oração por toda a minha família, né, por meus vizinhos, por meu filho que faz hemodiálise, né, por todos, né, que faz tratamento, né, e o tratamento também. Né, que Deus abençoe todos vocês e a paz do Senhor para a irmã Judite e para o pastor Ailton, para todos vocês aí da Rede Brasil e os irmãos que acompanham. Fique na paz, irmão. Amém, irmã Rosineide, né, ali de Jaboatão. Deus abençoe a serva de Deus. Um abraço ao pastor Paulo Cristóvão, né, que é o pastor setorial ali em Jaboatão, o grande setor de Jaboatão, né, setor 10. Temos muitos amigos ali, presbítero Paulo Henrique, Deus abençoe. O presbítero, irmão Laurindo também, Deus abençoe, irmão Josias, enfim, são vários obreiros, amigos ali, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos ao segundo áudio desta noite. Irmão, a paz do Senhor. Amém. Irmão, aqui é Arnaldo, aqui de Ouro Preto, Olinda. Sim, senhor. Irmão, ore por mim, para eu voltar para Jesus, que eu me afastei do caminho do Senhor. E ele por mim que eu estou enfermo, já andei muito para médico, e nada. Só vai passar remédio e me dar para casa. Ore por mim, irmão. E ore por minha família, por minha esposa, Edjane. Fique na paz de Deus, irmão. E eu creio na oração que Jesus vai me libertar. Amém. Ô, meu irmão Arnaldo, volte hoje para Jesus, homem. A pessoa está aí nesse processo, mas não é voltar só porque está passando pelo processo, mas é por amor a Cristo, né? Volte-se para o Senhor, venha para a presença de Deus, porque Jesus, ele não desiste do Senhor. O Senhor é uma ovelha, né, que se afastou do redil, mas Jesus lhe ama. Jesus, como seu pastor, está lhe esperando, né? Ele quer restaurar a sua vida espiritual e também ele pode trazer solução para as suas causas, para os seus problemas, amém? Então, volte-se para o Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo áudio desta noite. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Amém. Sou ouvinte assíduo dessa maravilhosa rádio. Moro em Juazeiro, Bahia. Me chamo Anderson Ferreira do Nascimento. Gostaria que os irmãos deixassem um versículo para a minha meditação. Deus os abençoe todos que estão na escuta. Amém. Irmão Anderson Ferreira, né, lá de Juazeiro. Deus abençoe nossos irmãos, né? A Rede Brasil, graças a Deus, tem uma audiência muito grande aí em Juazeiro, né, na Bahia, em Petrolina, né, que são cidades bem próximas, né, apenas a divisa pelo Rio São Francisco. E graças a Deus a Rede Brasil está lá com uma audiência maravilhosa, né? E o Deus Fala ao Coração em especial, né? Temos muitos irmãos, muitas irmãs que acompanham sempre, né, o Deus Fala ao Coração, né? Deus abençoe,
que o Senhor recompense e somos agradecidos. Amém? Quero deixar para a meditação do irmão Anderson, ele pediu, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, irmão Anderson, e a todos os irmãos aí de Juazeiro, de Petrolina, todo o sertão do nosso estado. Deus abençoe os pastores, que estão ali cooperando com o nosso pastor presidente, pastor Elci Ribeiro. Deus abençoe, servo de Deus, pastor Jabson ali em Cabrobó, pastor Estênio, pastor Raimundo, pastor Regotier, pastor Altamir, pastor Josimário, todo o povo de Deus aí, que o Senhor abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo áudio. Pai do Senhor, aqui é a irmã Rosa. Boa viagem, peço oração por mim, pela minha família e por meu sobrinho Lincoln. Eu creio que Jesus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Em nome de Jesus, amém? Amém. Muito bem, irmã Rosa. Deus abençoe a serva de Deus, que o Senhor recompense, e vamos estar apresentando seu pedido também diante do Senhor. Vamos ao próximo áudio. A paz do Senhor, irmão. Amém. Eu sou irmã Raquel, de Jaboatão. Peço oração por mim. Sou muito carente de oração. E por minha filha, que Deus seja na vida dela, que ela tenha paz. Ela não é evangélica, nem meus 2 netos, o menorzinho, o maior, e nem meu genro. Oro a Deus para ele ter encontro com meu genro, porque ele aceitando Jesus, eu sei que minha filha vai com ele, meus netos. Peço oração por minha irmã Gilvanete, está precisando da misericórdia de Deus na visão dela e na mente dela. E peço por toda a minha família e orem por mim. A paz do Senhor e uma noite abençoada para vocês. Amém, irmã Raquel. Deus abençoe. Vamos estar apresentando as causas, que a senhora mencionou. Vamos estar apresentando a sua família para que o Senhor possa chegar com providência em nome de Jesus. Amém? Vamos ao próximo áudio dessa noite. Paz do Senhor, irmã. Estou aqui assistindo. Peço oração pelo meu cunhado. Está na UTI, por todos os enfermos e pela minha família. Meu nome é Eliette. Amém, irmã Eliette. Deus abençoe. Vamos estar também incluindo, a sua família diante da presença de Deus. Vamos ouvir mais um áudio, nesse momento? Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aqui quem pede oração é o irmão Israel de Caricé, Itambé, Pernambuco. E peço oração também para o meu filho Gabriel. E deixe um versículo para a nossa meditação. Sempre estamos ligadinhos na Rede Brasil. Amém. Deus abençoe. E para nós é uma felicidade, viu, irmão Israel? Deus abençoe o senhor, sua família. Agradecemos pela audiência. E todo o povo de Deus aí em Itambé, Pernambuco. Uma saudação ao pastor que coopera aí com o nosso pastor presidente. Me fugiu agora o nome dele, ele era lá de Caruaru e está cooperando ali em Itambé. Deus abençoe. O pastor Israel ali em Aliança, pastor Joabe lá em Goiânia, nosso amigo também, pastor Itamar Félix, que está em Tejucupapo. Deus abençoe a todos, as cidades ali próximas aí também. Que Deus abençoe a todo o povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, nós vamos agora orar por estes pedidos de oração e por outros, que não chegaram até nós. Você que deixou seu pedido de oração aí no chat, no YouTube. Você que mandou também aqui para o nosso WhatsApp. Mas não ouviu meu áudio, não leu minha mensagem. Fique tranquilo. Tá tudo aqui na agenda e vamos estar apresentando em oração. Vamos colocar diante da presença do Senhor e cremos no Deus que
faz milagres, o Deus que opera maravilhas, né? E o Senhor disse, né, ao profeta que Ele é o Deus dos montes e é o Deus dos vales. Ele é o Deus que opera perto e é o Deus que opera longe também. Para Deus não existe dificuldade para fazer milagres, amém? Então vamos juntos orar em nome de Jesus. Santo Deus, Pai eterno, Deus poderoso e fiel, diante de Ti nos colocamos neste momento, Pai, e queremos Te dar graças pela vida de Teus filhos que creram e enviaram a sua mensagem com seu pedido de oração, Senhor. E o que motiva uma pessoa a expor o seu problema, a expor a sua necessidade, é a fé de que a oração da igreja, ela chega diante da presença do Senhor e que o Senhor se move para responder à oração do teu povo. Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, queremos rogar a tua bênção. Dê vitória, Pai, a cada um de teus filhos. Esses áudios que acabamos de ouvir, onde teus filhos trouxeram aqui as suas necessidades, as mensagens que não foram ao ar, não foram ouvidas aqui também, as mensagens que foram enviadas pelo chat, pelas redes sociais, Senhor, onde teus filhos também expuseram as suas necessidades. Deus amado, opera milagres, faz maravilhas, Senhor, repreende enfermidades, abençoa os lares, cada família, entra com salvação, com libertação, com transformação, Senhor. Há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu nome, Senhor, para fazer coisas extraordinárias em favor da Tua igreja. Visita os lares. Veja aqueles que estão com seus corações aflitos, angustiados, temerosos, preocupados, que perde o sono, que fica inquieto por causa das circunstâncias adversas que estão ao seu redor. Senhor Todo-Poderoso, estende Tua mão, Senhor, e faça coisas grandes. Faça, Senhor, aquilo que aos nossos olhos são impossíveis. Pessoas que já perderam até a esperança, Senhor. Mas nesta noite há uma fagulha de esperança ainda lá no coração. E esta fagulha fez com que esta pessoa fizesse o seu pedido de oração. Deus, Tu és fiel, Senhor. Tu és o Deus fiel, o Deus que não falha, o Deus que realiza coisas grandes e coisas tremendas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel, meu irmão. Creia que Deus vai fazer por ti o que até hoje ninguém pôde fazer, mas Deus tem poder. Deus tem poder. Deus tem autoridade para operar maravilhas na tua vida. Tome posse e creia em nome de Jesus. Vamos estar agora, impetrando a bênção. Agradecemos a você pela sua audiência. Deus te abençoe. E após a bênção, não desligue não, porque o irmão Guilherme vai fazer aqui os seus agradecimentos e também louvará a Deus com mais um hino para fechar o programa. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, ao pastor Ailton José Alves, ao meu coordenador Cid Moura e aos irmãos da área 47 que sempre me apoiam.
Agradeço também a minha mãe que está aqui presente comigo, aos meus familiares, enfim, agradeço a todos em nome de Jesus. Aleluia! És soberano, Senhor. Aleluia! Antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Antes que eu viesse a existir, aleluia, traçaste um plano lindo para mim. Obrigado, Senhor. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas neste prosseguir, aleluia. Uma voz me diz que devo parar, aleluia, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor, aleluia. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor.